vai correndo, para ver se eles mudam o esquema. Não é? Eu creio que não vai acontecer isso não. Eu quero convidar o pastor Saulo, por favor, querido. Alegria, pastor, tê-lo tido desde sexta-feira conosco. É uma alegria poder ouvir a palavra do Senhor através da sua vida. Como eu já lhes disse, pastor Saulo é um amigo, um irmão querido, conhecido já de muito tempo, contemporâneos do seminário. Pude servir com ele no seminário durante um bom tempo. Ele é diretor do Seminário Presbiteriano Brasil Central, pastor da Igreja Presbiteriana União. Eu usei a expressão anterior a ela, né? E nós louvamos a Deus pela sua vida. A sua esposa Cleia está aqui. Fique de pé, Cleia, deixa o pessoal te ver, aqueles que ainda não te conhecem. Alegria ter você aqui, minha amada. Oramos muito por vocês. E ainda o fazemos. Maria Helena está ali, uma amada irmã também lá da igreja. Irmã, tive a oportunidade de acompanhar a vida dela, o casamento e tudo mais. Arion. Ok. É o guarda-costas, segundo ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida do teu servo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o seu sustento. O seu Deus forte. O Senhor é a alegria do teu servo como seu Salvador. E o Senhor é a alegria dele também com as suas promessas, porque traz descanso à sua alma. E eu peço que agora o Senhor, mais uma vez, use o teu servo na exposição da tua palavra. Que ele seja fiel ao Senhor. E que o Senhor também haja nos nossos corações, nas nossas mentes, nos preparando para sermos edificados pelo Senhor. Nos dê compreensão do seu amor, nos dê compreensão de tudo aquilo que o Senhor é a nosso favor. Em nome de Jesus. Amém. Saudar a igreja com a graça de Jesus e dizer, amados, que sinceramente estou exultante de poder estar com os irmãos esse final de semana. Uma bênção para o meu coração, um conforto. Como disse ontem, já tem um bom tempo que gostaria de estar aqui, conhecer a igreja, e agradeço muito por essa oportunidade que apareceu, e agradeço aí ao reverendo Milton, ao conselho da igreja, por tão honroso convite. Estamos trabalhando no seminário, e também agradeço até ao conselho da igreja, irmãos, por ceder seus pastores para servirem nosso seminário. Reverendo Milton é também membro da nossa congregação, como representante dos tutores, que é o órgão que delibera sobre todos os assuntos acadêmicos. Reverendo Jairo é nosso professor já de longa data, reverendo Natsa é professor e coordenador de curso, e por isso que nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja e estar tendo essa visão de ceder seus pastores para servir nesse ministério. A educação teológica, o ministério do seminário, irmãos, é um ministério que carece muito de oração por parte da igreja. Ali temos a tarefa e a responsabilidade de formar os nossos pastores. A estrutura de educação teológica da nossa igreja, ela é pesada, às vezes burocrática, ela é complexa, mas ela é uma grande bênção para a igreja, porque trata da formação dos nossos líderes, daqueles que estarão apacentando o rebanho de Deus. Por isso que quero clamar que a igreja ore sempre pelo nosso seminário. Porque se o inimigo tiver algum tipo de vitória no seminário, prejuízo para o reino de Deus, será imensurável. Toda uma geração de pastores mal formados. Mas se Deus continuar abençoando os nossos seminários, nós estaremos fornecendo a cada ano novos pastores à igreja, não apenas com qualificação teológica, mas também com o coração quebrantado aos pés de Jesus, para apacentar o rebanho. Ore, então, pelo nosso seminário, sempre que puder.
E sempre que puder também, vá lá conhecer o seminário, é a casa do povo presbiteriano aqui na nossa cidade. Nossa oração, o nosso pedido é que a igreja ore pelo nosso seminário. Trago também um abraço da nossa amada Igreja União, e também do nosso sínodo. Reverendo Milton também trabalha com a gente na executiva do sínodo. Eu sou o presidente, ele é o vice-presidente. Também temos aí exercido esse ministério e trabalhando juntos nesse ministério. Fiquei muito feliz de conhecer a igreja. Vocês são muito bonitos, viu? É verdade, né? No geral, uns pelos outros vão compensando, né? O resultado é uma igreja muito bonita, dinâmica, e assim eu louvo a Deus pela igreja. Amei o coral, um ministério que a gente ama de coração, e quero até que estender o convite, reverendo Jairo, para o seu coral, para participar conosco do 4º encontro de corais presbiterianos. Acho que fala coros presbiterianos, né? Não sei. Essa é uma tradição que nós estamos criando na Igreja União. De todo aniversário da igreja, a gente faz um encontro de corais, né? E nós temos dia 16 de agosto, terceiro sábado de agosto, nós teremos o 4º encontro de corais presbiterianos. Já temos confirmados, ensaiando 6 corais, e queríamos estender o convite para o seu coral, seu 7º coral, para estar juntando forças e as vozes conosco. Cada coral apresenta 2 músicas de louvor a Deus. E no final há um grande coral, de todos eles cantando uma mesma música, uma grande celebração de ação de graças ao nosso Deus. Então fica aí, estendo o convite ao coral, caso os irmãos puderem estar conosco, certamente estarão alegrando o nosso coração e o coração de Deus dessa celebração no aniversário da Igreja Presbiteriana União. Vamos estudar a Bíblia? Anteontem, no Programação dos Casais, eu falei sobre o propósito de Deus para o seu casamento. Ontem à noite, nós pensamos no propósito de Deus ao permitir que a igreja passe por problemas e lutas. Hoje pela manhã, nós estudamos sobre o propósito de Deus para a sua vida como membro dessa igreja, como que Deus quer que você viva. E agora à noite, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, uma palavra de Deus de conforto ao seu coração. E para isso, quero estudar com os irmãos o texto de Jeremias, capítulo 29, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Jeremias 29, de 1 a 14, eu vou ler o texto sozinho, para que os irmãos possam acompanhar aí, prestando muita atenção nos detalhes desse texto. Diz assim: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois de saírem de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Elazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor.
Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Só até o verso 14, vamos orar. Pai, agora que vamos estudar esse texto, pedimos que o Teu Espírito Santo, mesmo que inspirou esta Escritura, esclareça a nossa mente, ensina-nos a Tua palavra e aplique essa palavra ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender o propósito, o projeto do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amados, há bastante anos, talvez uns 20 anos, estava numa reunião no seminário. Minha esposa me ligou e disse: Saulo, você precisa fazer uma visita no hospital. Eu fui. Um rapaz da igreja que estava passando mal e fazendo vários tratamentos. Naquele dia, a família havia descoberto que ele estava com leucemia, já uma doença muito grave. Eu terminei a reunião, passei no hospital, 11 horas da noite, conversei com a enfermeira-chefe, ela me permitiu fazer uma visita nesse horário. E eu entrei naquele quarto e o rapaz estava sedado na cama e a mãe estava encostada na janela, olhando para fora, olhando com um olhar vago. Ela, quando viu que eu entrei, ela virou para mim, a primeira coisa que ela me perguntou: por quê, pastor? Por quê? E naquele momento, meu coração ficou em pedaços, porque eu não tinha respostas para essa pergunta. Eu disse: eu não sei, minha irmã, eu não sei. A única coisa que me veio ao coração foi mostrar para ela um quadro que estava pendurado na parede, na cabeceira daquela cama, um quadro de uns 40 centímetros, vertical. Era um quadro com o fundo preto e um buquê de rosas amarelas, muito brilhantes. A única coisa que me veio ao coração foi mostrar aquele quadro para aquela irmã. E dizer: minha irmã, se esse quadro, quando estava sendo pintado, tivesse condições de dialogar com o pintor, talvez ele faria essa mesma pergunta: por que você está pintando essas cores tão escuras? Por que esse quadro está ficando tão esquisito? E talvez o pintor pudesse responder para o quadro: espera um pouco, eu não terminei de pintar ainda. Quando terminar, vai ficar uma obra magnífica. E de fato o quadro é muito bonito. Eu disse: minha irmã, honestamente, Deus está pintando ainda, a gente não tem ainda o motivo pelo qual Deus coloca uma certa cor ali que a gente não goste, mas Deus está pintando a nossa vida, Ele está trabalhando. Nós precisamos esperar para ver o quadro todo. As coisas que acontecem conosco, e de fato, acabou que 20 anos depois, acabou que eu tive com a minha esposa que lembrar desse quadro também. Mas quando a gente passa por essas lutas, por essas tribulações, nós precisamos aprender a olhar para o nosso próprio coração diante do que Deus está fazendo na nossa vida. E aí passa aquela clássica ideia que vamos viver pela fé. Eu não sei, eu não entendo, mas eu sei que o meu Deus é misericordioso, gracioso e bom. Era o que estava acontecendo nesse texto aqui. O povo de Deus estava questionando, o povo de Deus estava lamentando. Onde é que Deus está? Por que Deus não está permitindo que essa nação levasse a gente cativo? Deixa eu situar os irmãos o que está acontecendo aqui nesse texto. O contexto histórico desse texto é o cativeiro do povo de Deus para a Babilônia.
70 anos de cativeiro, como nós conhecemos na história bíblica. A história está registrada em 2º livro dos Reis, capítulo 24 e 25, não temos tempo de ler tudo, mas só um resumo para os irmãos. A Babilônia chegou, conquistou a Síria, depois conquistou o reino do norte, depois conquistou o reino do sul, levou os cativos, e essa deportação do povo de Deus para a Babilônia, ela foi dividida em 3 partes. Houve 3 grupos deportados dos judeus para a Babilônia. Esse texto está entre a 2ª e a 3ª deportação. E se os irmãos perceberem, no capítulo 28, a luta de Jeremias contra o falso profeta Ananias, Jeremias continuava na cidade, e esse Ananias era um falso profeta. Você pode perceber aí no capítulo 28, versículo 3, a profecia que ele estava dando, verso 2 e 3. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: eu quebrei o jugo de Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Era uma falsa profecia. Por isso que essa carta que Jeremias escreve, que Deus determina que Jeremias mande, é para dizer para o povo: não, espera um pouquinho, não serão 2 anos, serão 70. E o teor da carta traz essa descrição. Agora, lembre-se de uma coisa, quando a gente olha o texto dessa carta, lindíssima, irmãos, essa carta, apesar do contexto ser de grande sofrimento, essa carta é uma maravilhosa declaração de amor. É uma carta de amor que Deus faz para o seu povo. Percebam que Deus estava mostrando que aquilo que o povo estava passando era uma pintura bonita que Deus estava fazendo, mas estava em andamento. E o povo de Deus, assim como eu e você, nós somos muito imediatistas. Nós queremos que Deus faça tudo no nosso tempo, e Deus sabe que, de vez em quando, Ele precisa dar umas pinceladas e esperar a tinta secar para trazer outra. E a gente fica impaciente com isso, querendo que Deus haja. E aí a gente percebe que essa declaração de amor que Deus faz ao seu povo, nós precisamos ler essa declaração de amor e tomar ela para nós, porque ela é uma declaração de amor para nós, nas nossas tribulações, nas nossas lutas, nas nossas angústias, nos momentos que nós ficamos questionando a Deus: será que Deus não está vendo? Será que Deus não percebe? Por que Deus não faz nada? Se Deus é poderoso, por que essas coisas estão acontecendo com a gente? A gente precisa ler essa carta e aprender dessa carta acerca do propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, olhando essa carta com o propósito de Deus para o povo de Deus naquela época, nós precisamos agora olhar e tirar algumas lições preciosas que quero compartilhar com o seu coração acerca do amparo de Deus na hora da crise. Vamos lá. Primeira lição que nós aprendemos acerca desse amparo de Deus é que Deus usa a história para cumprir com os seus propósitos na nossa vida. Guarde isso, irmãos. Deus usa todas as circunstâncias para cumprir com os seus propósitos na nossa vida. Verso 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Não foram os assírios, não. A Bíblia fala muito dos caldeus, um povo guerreiro, valente. Os assírios, depois os babilônios, e depois os persas. Era um povo valente, guerreiro, Império Babilônio muito grande, mas o que Deus está mostrando aqui é que tudo isso era apenas instrumento nas mãos de Deus. A história das nações continua nas mãos de Deus, queridos. Deus estava usando as nações para cumprir com o seu propósito na vida do seu povo. Levantou o Império Assírio, depois levantou o Babilônio, que tomou o Assírio. Depois desses 70 anos,
Deus levantou o Império Persa para conquistar o Babilônio, depois levantou o Império Macedônio, e depois levantou o Império Romano, que estabeleceu toda a base do contexto dos episódios do Novo Testamento. É Deus movendo a história das nações, pensando no seu povo. O que ele estava mostrando é isso. Isso deve nos alertar, amados, que Deus cuida de nós, não apenas no nosso momento aqui, mas enquanto nós estamos passando pelas nossas lutas, Deus está agindo a fim de que nós possamos ser supridos, e Ele possa cuidar de nós e suprir as nossas necessidades. É sempre assim. Você precisa entender que Deus cuida de você. Na hora da crise, entregue-se nas mãos de Deus, pois Deus sabe perfeitamente o que está acontecendo com a sua vida. Ontem nós aprendemos isso. As nossas crises pegam a gente de surpresa, mas não pega Deus de surpresa, não. Deus tem conhecimento de tudo. E quando Ele permite que a gente passe pelas nossas lutas, irmãos, Ele estará certamente cumprindo com propósitos definidos. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz na minha vida, e às vezes o propósito de Deus é fazer com que, através da minha vida, outras pessoas sejam atingidas pela sua graça. Por isso nós precisamos sempre deixar de olhar só para nós, entender o que Deus quer fazer, afinal de contas. Por que essa luta está acontecendo? Então a primeira lição é essa: Deus usa a história para cumprir com seus propósitos na nossa vida. A segunda lição que nós tiramos desse texto é que Deus cuida do seu povo, mesmo na hora da disciplina e da provação. Deus está sempre cuidando, o tempo todo. Deus não nos manda passar pelo vale da sombra da morte e garante que vai nos encontrar do outro lado. Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam, me defendem, me dá direção. Ele está presente. Olha que maravilhosa a palavra de Deus aqui, versículo 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposa, gerai filhos, multiplicai-vos aí, não diminuais, orem pela paz da cidade, porque na paz da cidade vós tereis paz. Aquele período de cativeiro, irmãos, de disciplina, era absolutamente necessário para que o povo de Deus estivesse voltando para o Senhor. Chegou o momento que depois de todos os profetas profetizarem, exortarem, e eles terem repreendido os profetas, batido nos profetas, matado os profetas, então Deus entendeu que chegou o momento da disciplina. Naquele momento, não tinha mais oportunidade de voltar atrás por causa de arrependimento, porque Deus já havia estabelecido que o caminho seria esse. Mas ainda assim, Deus zelou do seu povo no cativeiro. Ainda assim Deus esteve com eles, ainda assim Deus não se esqueceu deles. Essa carta de amor aqui, irmãos, é para consolar o seu povo, porque Deus queria o bem-estar do seu povo, e Deus continua agindo assim comigo e com você, meu irmão. Deus continua cuidando de nós. Não encare os seus problemas como sendo algo que Deus não sabe, que Deus não se importa. Será que Deus não tem poder para impedir isso? Tem, mas Deus tem propósito ao permitir isso. Abra seu coração para o conforto que vem de Deus, mesmo que o livramento pareça não estar próximo, mas entenda isso: Deus está cuidando de você, das suas lutas, durante as suas crises. Continue servindo a Deus, continue trabalhando, continue edificando, continue plantando, porque é um período que Deus está tratando de você. Não se deixe vencer pela depressão, pelo desânimo, pelo desespero, mas confie no cuidado e na graça de Deus. Se o seu casamento está ruim, segura as pontas, continue trabalhando, continue dependendo da graça de Deus. Se seus filhos estão rebeldes,
Continue investindo neles, orando por eles, confiando que Deus está no controle. Deus não deixou de ser soberano por causa das nossas lutas, meus irmãos. Tudo aquilo que nós cantamos aqui, tudo aquilo que nós aprendemos acerca de Deus soberano, que tem controle de todas as coisas, continua valendo. Não são as nossas crises que invalidou o poder de Deus. Às vezes nós não percebemos, às vezes nosso coração é frágil, às vezes o nosso coração se desespera no sentido de não perceber que Deus está presente, mas isso não tira Deus de perto de nós, Ele continua lá. Nós é que por causa da aflição, às vezes nos sentimos assim. Aí nós precisamos lembrar das preciosas promessas de Deus, e fiados nelas, continuar adiante, vivendo na presença de Deus, servindo o nosso Deus, lutando, levando adiante aquilo que Deus tem estabelecido para a sua vida. Talvez você está aqui hoje pensando num grande problema que você tem para resolver essa semana, mas preste atenção, enquanto você está aqui servindo ao Senhor, cultuando a Deus, Deus já está trabalhando para que alguma coisa aconteça essa semana, e você seja abençoado. Coloque no seu coração essa lição de que Deus continua cuidando de você, Deus não te desamparou. Terceira lição que nós aprendemos desse texto está no versos 8 a 10. Deus não pesa a sua mão sobre o seu povo para sempre. Olha o que diz o verso 8 a 10, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, nós ficamos pensando assim: mas para aqueles irmãos lá, essa era uma palavra dura, porque, afinal de contas, 70 anos. Mas esse era o tempo estabelecido de Deus para curar a nação. Se nós olharmos dessa forma, sim. Mas quando nós entendemos que Deus é o Senhor da história, que Deus controla todas as coisas, até lembramos que o nosso tempo, ele é muito relativo, né? Parece que esse ano começou faz pouco tempo, e já está chegando à metade. Agora, percebam, uma coisa que nós olhamos, quando vemos os 40 anos no deserto, 70 anos na Babilônia, etc. Irmãos, esse é o tempo estabelecido por Deus. É o tempo estritamente necessário. Lembre-se disso, Deus só permitirá que você passe por disciplina durante o tempo necessário. Pode ser que o propósito de Deus, ao permitir que Ele esteja pesando a mão sobre a nossa vida, seja quebrantar o nosso coração, a nossa dura cerviz, fazer a gente parar de brincar de ser crente, a levar com seriedade a nossa vida espiritual, e que na proporção que nós nos quebrantamos, então a tribulação não tenha mais utilidade ou propósito na nossa vida, porque cumpriu-se aquele propósito. E talvez nesse sentido, pode ser que o tempo seja flexível até que a gente de fato quebrante o nosso coração. Mas nas suas crises, lembre-se que Deus não permite que você seja afligido eternamente. Há um tempo estabelecido por Deus, e aguarde que Deus cumpra os propósitos dele na sua vida. Coloque o seu coração na presença de Deus. Deus não permite que você sofra de forma indefinida, mas Ele vai cuidar de você enquanto o sofrimento dura, e Ele tem propósitos específicos e definidos, ao permitir que você passe pelas suas lutas. Quarta lição que nós aprendemos desse texto, gloriosíssimo versículo 11, olha o que Deus diz:
Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quarta lição: Deus quer a nossa paz e não o nosso mal, mesmo quando Ele usa as crises ou permite as crises. O povo estava ali, vivendo um pesadelo. Deus está irado conosco. Agora, perceba, Deus estava mostrando que Ele não tinha maldade no coração ao permitir aquilo. Pelo contrário, Ele diz: eu que sei que pensamentos eu tenho. Eu não quero o mal de vocês, eu quero o bem de vocês. Nós vivemos isso no nosso dia a dia, na criação dos nossos filhos. Quando nós corrigimos os nossos filhos, por mais que a gente use uma cinta ou uma disciplina, ou por mais que a gente tire do nosso filho coisas que ele gosta, ele pode ter no coração uma ideia de que nós somos maus, malvados. Como é que meu pai faz isso comigo? Mas eu sei que eu faço isso ou fiz isso por amor a ele, para o bem dele. Assim como a criança pequenininha a gente leva para tomar injeção, né? Tomar a vacina. Se a criança pudesse, ela ia perguntar: mas por que meu pai está deixando que essa mulher venha espetar aqui com essa agulha? E a gente, às vezes, a gente vê até algumas gravações dos pais chorando, né? Vendo os filhos tomar injeção. Às vezes dói muito no coração do pai, mas a gente sabe que é para o bem dele, é necessário, é preciso. Porque nós sabemos para o bem, ele não sabe disso, mas nós sabemos. Agora imagine, o nosso Pai celestial, que é eterno, ele não vai saber o que é melhor para nós, queridos. Por mais que a gente ache que às vezes essa situação esteja difícil, mas lembre-se que elas são um pensamento de paz, de cuidado, de Deus para conosco. Guarde isso no seu coração. Quando você quiser questionar, por que Deus permite isso? Será que Deus não está vendo? Será que não chega? Será que, onde é que está Deus? E não se iluda, o seu coração vai pensar assim, porque é próprio do nosso coração. Nesses momentos difíceis. Mas quando isso acontecer, lembre-se que Deus está no controle. Deus está no controle. Sempre. E Deus é um Deus bom. E Ele continua sendo bom. E Deus é um Deus soberano. E Deus é um Deus sábio e amoroso. E nesse controle, se Ele está permitido que a gente passe por essas situações, irmãos, é porque Ele tem propósitos. Eu posso errar na disciplina dos meus filhos. Eu posso me exceder nessa disciplina. Eu posso ser relaxado e não disciplinar e prejudicar o meu filho. Mas o nosso Deus é um Pai perfeito. Ele sabe o que faz. Por isso nós podemos nos quebrantar de que na presença dEle, convencer o nosso coração de que Ele é bom e que Ele está cuidando, e que eu preciso aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio, lembrando a carta, uma palavra de Jeremias, lá em Lamentações. Deixar Deus agir, deixa Deus terminar de pintar o quadro, Ele ainda está trabalhando. A última lição que nós tiramos desse texto, está aí no versos 12 a 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus de novo reafirma que Ele é que esparramou o povo para o exílio, mas Ele está dizendo: eu vou trazer vocês de volta, e vocês vão me buscar, e eu vou ouvir vocês.
Talvez você pudesse falar assim: pastor, por que Deus me ouviu antes então? Por uma razão muito simples. A palavra vai nos ensinar depois que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus não ouviu antes, você pode ler todos os profetas do Velho Testamento. Porque aquele povo estava honrando o Senhor com os lábios, mas o coração estava longe do Senhor. Porque o povo era um povo rebelde, era uma nação que estava voltando-se para abandonar o Senhor, e Deus não admite isso. Por amor, lembre-se, meu querido, se Jesus morreu por você, se você era um amado de Deus, Deus não vai permitir que você vá embora. Nunca. Deus não permite que você pule do barco, porque Ele te segura por amor. As pelejas, as lutas, tudo que Deus permite que a gente passe, a intenção de Deus sempre foi essa, desde o princípio. A ideia que está aqui: vocês vão me invocar, vão orar a mim, eu vos ouvirei, vocês vão me buscar e vão me achar, quando me buscar de todo o vosso coração. Era essa a intenção de Deus, os profetas todos falavam isso. Se o povo tivesse ouvido a voz de Deus, quebrantado e voltado atrás, se arrependido dos seus pecados, não havia intenção, não havia necessidade desse cativeiro, mas Deus colocou o seu povo ali, Deus provou a fé do seu povo, Deus fez com que o seu povo se quebrantasse e o buscar de todo o coração. Nós precisamos aprender essa lição, irmãos. Deus quer fazer parte da sua vida, dos seus planos, da sua família. Deus não quer só te abençoar, não, queridos. Seria muito fácil Deus abençoar a sua vida, como às vezes você abençoa a vida de uma pessoa que está pedindo algum dinheiro no seminário, você tira lá uma nota grande, 50, 100 reais, entrega lá para o mendigo, aquele que está pedindo. Você abençoou a vida dele, entrou no seu carro, fechou o vidro e foi embora. Você não sabe mais nada daquela vida. Deus não quer te abençoar desse jeito. Você faz parte do coração de Deus. Por isso, todas as vezes que o povo de Deus, ou que um crente, ele se desvia do caminho, desleixa na sua fé, ele está desprezando um sacrifício precioso e um amor imenso de um Deus soberano. Deus não vai permitir isso. Você pode correr de Deus tanto que você quiser, mas no tempo certo, quando você estiver quase virando a esquina, o cajado do bom pastor vai passar no seu pescoço. Deus diz: não, agora vem, chega de fugir, agora é a sua hora de quebrantar o coração diante de Deus e de voltar-se para o seu Senhor. Encare as dificuldades e as crises como a oportunidade que Deus te dá para repensar a sua vida, para voltar-se para o Senhor, para buscar o Senhor de todo o coração, para levar a sério a sua vida cristã, para ter vida devocional, para conduzir a sua família na presença de Deus. Abra seu coração para a graça de Deus. E quando as lutas vierem, não se desanime, pelo contrário, aproveite essa intenção de Deus, nessa ação de permitir que você passe por lutas, para se quebrantar diante do Senhor, para buscar a Deus de todo o coração, a fim de que, de fato, Ele possa trazer você de volta para a presença dEle, lugar de delícias, lugar de gozo, lugar de alegria. Quando nós olhamos essa história, irmãos, eu quero até terminar com um outro texto bíblico, um texto de Isaías capítulo 40, quando ele diz, e que Jesus citou o mesmo texto, quando ele diz que ele não esmagará a cana quebrada e nem apagará aquela que fumega. É um texto lindíssimo, maravilhoso. Por quê, queridos? Isaías 42, 3. Por quê, queridos? Porque por mais que a gente esteja quebrantado,
Por mais que você possa achar que a sua própria fé já está se apagando, que você não tem mais aquele vigor espiritual de outrora, que você se deixou secularizar, que você se deixou levar pela nossa cultura e perdeu aquele primeiro amor, por mais que a sua fé possa estar ali aos cacos, Jesus vem dizer que o ministério dele é de cuidar de você, ele não vai desprezar, ele não vai apagar aquela chama, pelo contrário, Deus vai cuidar de você e vai fazer com que aquela chama, ela se acenda novamente. Coloque-se na presença de Deus, lembre-se que o nosso Deus, Ele quer fazer parte da sua vida, quer fazer parte de tudo o que acontece com você, e aproveite os momentos de lutas, para ter intimidade com Deus. Lembre-se, deserto é um excelente lugar, para se encontrar com o Senhor, e para desenvolver intimidade com o Senhor. Se Deus está pintando esse quadro na sua vida, deixa Deus terminar a obra. Ele está pintando, deixa Ele terminar. Não questione Deus antes da hora. Talvez até você possa no seu coração fazer um questionamento que, vez por outra, alguém faz para mim, né? Dizer o seguinte: mas pastor, aquele rapaz que o senhor citou, ele lutou contra a leucemia. E uns 7, 8 anos depois, ele faleceu de leucemia. Cadê o quadro bonito, pastor? Está lá, irmãos. Está lá. Lindíssimo. Da glória celestial. Fantástico. Porquanto Deus tem os propósitos dele na vida de todos nós. Deus está pintando um quadro, e esse quadro só será pintado na plenitude quando nós estivermos diante do nosso Jesus, vendo Ele face a face, estarmos lá contemplando o nosso Salvador, coisa que todos nós ansiamos. O próprio apóstolo Paulo fala isso: por mim, eu já ia para a glória logo, estou aqui porque Deus quer ainda fazer algumas coisas através da minha vida, mas eu anseio mesmo é estar com Cristo. Talvez nós que aqui ficamos, aí, sentimos, mas Deus está pintando esse quadro também, o nosso quadro, e vai trabalhando, e vai edificando, vai mostrando, vai apacentando, e vez por outro a gente prostra, e a gente levanta a cabeça de novo, enxuga as lágrimas, e vamos embora para frente, porquanto Deus está com a gente, Deus está presente. A minha oração, irmãos, é que você guarde essa palavra no seu coração. Se você tem passado por momentos difíceis, de tribulação, quebrante-se na presença de Deus. Deixe Deus falar ao seu coração. Coloque sua vida na presença do Altíssimo. Ele ama, Ele sabe, Ele cuida. Às vezes é doloroso, é difícil, o coração está ferido, mas continue crendo no poder de Deus, crendo na graça de Deus, crendo que Deus continua no controle, e que no tempo dEle, Ele vai colocar fim às nossas tribulações, de diversas formas, até chegar aquele dia em que, finalmente, no dia final, nós seremos redimidos pela volta gloriosa do nosso Jesus. E enquanto não chega esse dia, que nós continuemos firmes, descansando na graça de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. Vamos orar nesse momento. Quero orar pela sua vida. Eu brinquei com o irmão aqui ontem, ele disse: pastor, o senhor deu um couro na gente. Eu digo: olha, irmão, eu tenho uma grande satisfação de não conhecer a vida de nenhum de vocês. Não estou trazendo sermão de encomenda de jeito nenhum, né? Mas se Deus está falando, você está levando a surra, é de Deus, não é de mim não. E a mesma coisa eu digo para os irmãos. Você está aqui hoje me ouvindo, eu não sei o que se passa no seu coração, não sei como é que anda seu casamento, seus filhos, sua vida financeira, sua saúde, a alegria do seu coração, se tem sido perdida por uma depressão, por alguma tristeza, calamidade, luta. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa com muita transparência para os irmãos.
Eu não devia estar aqui hoje pregando. Era para ser outro pregador. E os irmãos sabem disso. Mas eu estou aqui hoje. E não foi por acaso, não. Deus tem os seus planos. Você não está aqui hoje por acaso. Deus te trouxe aqui para que você possa repensar, colocar o seu coração na presença de Deus, buscar a Deus de todo o coração, deixar de lado uma vida displicente com a sua fé, buscar mais intimidade com Deus e com a sua palavra e com o seu povo, porque para isso você foi salvo. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com propósitos definidos, a fim de proclamar as suas virtudes. Enfim, os propósitos para o qual nós somos igreja, pelo qual nós somos crentes, que Deus, Espírito Santo, nos converteu. Continua de pé. Quem sabe hoje você possa quebrantar seu coração na presença de Deus e receber o conforto que Deus tem concedido a todos aqueles que sofrem e que está disponível através do ministério apacentador do Espírito Santo Consolador. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque hoje aqui nessa igreja o Senhor nos permitiu estudar a Tua Palavra. E diante disso, ó Pai, eu quero, como ministro da Tua Palavra, interceder e suplicar por cada um dos meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui nessa igreja. Eu sei, ó Pai, que enquanto estava fazendo essa exposição da Tua Palavra, o Teu Espírito Santo estava trabalhando no coração dos meus irmãos. E agora eu quero suplicar que o Senhor conceda a eles a graça de receber um apacentar especial do Teu Espírito Santo. Aqueles que estão enfermos, que possam receber do Senhor a cura, a restauração da saúde. Aqueles que estão passando por luto, que recebam do Senhor o conforto, o bálsamo do Teu Espírito Santo, refrigerando a alma aflita e dando ânimo para seguir adiante. Aqueles que estão com lutas na vida conjugal, que possam voltar para casa hoje como instrumentos de paz nas mãos do Senhor, para que levem a paz e a harmonia do Senhor para dentro de casa. Que eles estão passando por lutas na vida financeira, Senhor, que eles possam também ser alvos da Tua graça e ter boas notícias essa semana. E, Senhor, nos nossos momentos de luta, o Senhor sabe que o nosso coração é fraco, o Senhor sabe que nós vacilamos, nós somos frágeis, e por isso nós clamamos que o Teu Espírito Santo apacente o nosso coração, traga alento, refrigério para a nossa vida, e ajuda-nos a voltar para o Senhor de todo o coração, a corrigir as deficiências da nossa fé, e a servir ao Senhor com alegria. Cuida, Senhor, dessa igreja, abençoa, Pai, essa igreja, que está fazendo aniversário. Cada um dos membros da igreja possam continuar tendo no coração esse desejo de viver na Tua presença e de servir ao Senhor aqui, neste lugar onde o Senhor os colocou. É a nossa oração agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Volta a palavra, pastor Milton. Vamos nos colocar de pé.